Sempre digo que não basta ser mulher, é preciso estar do lado certo. Mas o que isso significa? E como essa perspectiva se aplica à luta da comunidade LGBTQI+. Aliás, como conectar as lutas das minorias, que muitas vezes são maiorias sociais, mas minoria no acesso a direitos, à luta anticapitalista. Esse é o Fala Fernanda de hoje. Se tu curte, compartilha, te inscreve no canal, nos ajuda a chegar mais longe. Oi, tá me escutando? Boa noite, gente. Como diz a minha amiga Erika Hilton, o Brasil é mulher, o Brasil é negro, o Brasil é travesti. E por isso eu tô aqui hoje no Fala Fernanda, no mês do orgulho da comunidade LGBTQI+, conectando a luta contra a LGBTfobia, a necessidade de ampliar a representatividade no parlamento, mas sobretudo fortalecer a auto-organização e conectar com um programa de mudanças estruturais no nosso país. Bom, quando nós mulheres afirmamos que o feminismo é uma luta por igualdade diante de um sistema social montado numa lógica de um poder concentrado na mão das elites econômicas, a maioria homens, brancos, héteros, nós estamos falando que para garantir direitos e igualdade plena para as mulheres é fundamental combater esse sistema social que nos trata como cidadãs de segunda categoria para aumentar a superexploração, pagando menos as mulheres, fazendo com que a gente tenha dupla, tripla jornada e não tenha esse trabalho pago, relegando o trabalho doméstico ao trabalho feminino. Pois bem, esse mesmo sistema social que tem essa característica de se aproveitar da opressão para aumentar a exploração é o mesmo sistema social que escravizou, que fez verdadeiras barbáries contra os negros e negras de forma ainda mais brutal e que tem como característica da sua acumulação o racismo estrutural nas relações. Qual é a conexão disso com a comunidade LGBTQI+? Se o racismo é utilizado pelo capitalismo para explorar o trabalho da negritude e serve de justificativa para a guerra às drogas, ser responsável por uma verdadeira guerra aos pobres, fazendo um verdadeiro genocídio da juventude negra. Historinha que é contada há anos aí na televisão, que foi troca de tiro, que a polícia foi recebida a tiro. Quem foi recebida a tiro foi minha filha. Parem de matar gente. Se o machismo é um argumento e uma faceta desse mesmo capitalismo para superexplorar a mão de obra das mulheres, relegando pelo mesmo trabalho executado pelos homens um salário 30% menor. Eu dei uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, deu uma mulher. Mas eles contratam sim as mulheres porque muitas vezes elas são competentes. Com a comunidade LGBTQI+, o mesmo sistema não avança pela perspectiva conservadora e patriarcal na garantia de direitos e de reconhecimento à comunidade LGBTQI+, e ainda usa o preconceito para vulnerabilizar e ampliar a invisibilização desta comunidade. Agora tem uma saltitante na comissão que queria me convocar. É brincadeira, né? Ô, saltitante, não é de brincadeira, não tem que fazer não, saltitante. Para fazer com que esses corpos também sejam superexplorados, para que também sofram com os trabalhos mais precários quando tem trabalhos, e ainda, com a sua brutal desumanização, chegar ao ponto do Brasil ser o país que mais mata a comunidade LGBTQI+, pela sua orientação sexual ou identidade de gênero. É esse sistema que escolhe quem vive e quem morre. Para a comunidade LGBTQI+, envelhecer não é natural. Nós estamos num país que a expectativa média de vida de uma travesti ou transexual é 33 anos. E quando entendemos as características em comum de cada uma das opressões, e que não é natural, foi construído por relações sociais e humanas, por relações de exploração. Como não é natural e tudo que é construído pode ser destruído, como socialistas, nós precisamos unificar essa luta por direitos num programa claramente anticapitalista. Como disse Marsha Jones, negra e ativista trans, uma das primeiras a se rebelar contra a violência policial lá em 1969 em Stonewall, nos Estados Unidos, não há orgulho para alguns sem a libertação de todos. Para falar sobre isso, sobre Stonewall, eu tenho o prazer de convidar para falar aqui conosco a Natasha Ferreira, ativista trans, aqui do Rio Grande do Sul,
primeira mulher trans a ocupar um cargo de confiança na Assembleia Legislativa junto com a nossa deputada estadual Luciana Genro e que é uma amiga de muitas lutas. Natasha, qual a importância do legado de Stonewall para as lutas em defesa dos direitos da comunidade LGBTQI+, ainda mais diante de um governo LGBTfóbico? Por que tu diz ser uma pessoa trans, anticapitalista, tem a ver com o que a Marsha Jones falava? Se a gente for lembrar o marco, né, de revolta de Stonewall, a gente vai ter uma das pessoas que é símbolo, né, é uma mulher travesti negra, que era drag queen, que é a Marsha P. Johnson. E o bar, ele era de fato atacado porque ali estavam pessoas que aquele sistema, né, que é um sistema que ainda, né, ele segue ainda sendo norma até hoje, ele tinha como resultado para aquelas pessoas uma abordagem policial extremamente violenta, eram pessoas que não eram lidas como sujeitas da sociedade, mas sim números, pessoas que poderiam ser sim executadas, e quando eles se levantam contra aquele regime, eles se levantam sim contra de fato um regime autoritário e que não dava liberdade dos seus corpos, das suas vivências, né? A gente tem hoje um Congresso Federal branco, hétero, conservador, que não representa o anseio daquilo que nós queremos, né, que é construir um movimento LGBT que ele seja pautado pela relação racial, que ele seja pautado pela relação do padrão que a gente precisa romper, pela relação de classe, mas que ele precisa romper principalmente com o sistema, e romper com o sistema é ter um movimento LGBT anticapitalista, ter o David, ter a Érica Malunguinho, a Erika Hilton, a Beyoncé. Ter esses parlamentares é fundamental para a gente instrumentalizar a nossa luta, dar eco às nossas lutas dentro dos parlamentos. Quem não consegue compreender essa desigualdade, quem não faz um debate de raça e de gênero, que é fundamental para a gente entender as opressões do Estado, né, precisa se atualizar dentro das suas agendas. Natasha, valeu pela parceria em muitas lutas. Agora eu queria também mostrar para vocês o recado que meu amigo, colega, deputado federal LGBT, lá do Rio de Janeiro, David Miranda, mandou para nós sobre a importância da representatividade da comunidade LGBTQI+, ainda mais em tempos de um governo obscurantista como Jair Genocida Bolsonaro. Eu perguntei para ele como um socialista LGBTQI+, como ele enxerga o seu mandato e por que é necessário ser LGBTQI+, e anticapitalista, porque a representatividade precisa de consciência de classe. Fala, Fernanda. Obrigado pela pergunta e obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Em tempos de Bolsonaro, genocida, como você mesmo disse, e as lutas que são interseções em todas elas, a nossa luta de classe, a luta dos LGBTI+, a luta dos negros e negras, das mulheres e todas as outras lutas que tem nesse país, são de extrema importância. Nesse mês, né, do orgulho LGBTI+, é um mês que a gente faz lembrar de tantos retrocessos que a gente tem encarado em todo esse período, né? São ataques à população LGBTI+, o tempo todo, feito pelo presidente e os seus seguidores. É muito complicado para a gente ter só avanços, muito difícil, né? Só avanços no STF, porque a gente não consegue passar isso na Casa do Povo, que é lá no Congresso. Quando a gente tenta colocar qualquer projeto, eles já tentam impedir a gente para tirar ele da pauta, tentam negociar para tirar um montão de coisa e acabam muitas das vezes ganhando ali naquele discurso chulo, baixo, que não tem nada que fala sobre a vida das pessoas. Então, é muito importante ser LGBTI+, estar na política, mas o mais importante também é ter essa representatividade real, junto com a classe trabalhadora, porque todos nós pertencemos a ela, a não ser aquele 1% de cima, né, Fernanda, que a gente já sabe como é, que só quer massacrar o nosso povo. Então, vamos continuar na luta anticapitalista, LGBTI+, das mulheres, dos negros, de todas as lutas que elas se convergem, mas que as pessoas estejam do lado certo também. Um beijo, querida. Obrigada, David. E para mostrar que a comunidade LGBTQI+, não existe só em números de violência, estatística de agressões, mas também em busca de representatividade e muita potência, eu deixo a palavra da querida Erika Hilton, vereadora mais votada do Brasil inteiro
primeira mulher negra e trans a ocupar a Câmara de Vereadores de São Paulo. Érica, conta pra gente qual a importância do teu mandato como mulher negra e trans aí em São Paulo. E depois, por que uma revolução transvestigênero? E como tu te coloca como uma aliada na luta para combater o capital? Oi, Fernanda, Érica Hilton aqui, vereadora da cidade de São Paulo, para falar um pouco da importância dos nossos corpos negros e transvestigêneros ocupando espaços de tomadas de decisão, né? A nossa ocupação significa uma reabertura, na verdade, um escancarar de portas da democracia, um olhar mais empático, interseccional, sensível às pautas das políticas públicas das cidades aonde ocupamos e a legitimidade da nossa permanência em espaços que sempre nos excluíram, em espaços que sempre serviram para produzir uma política de morte, de extermínio para a nossa população. A nossa presença significa uma reinversão dessa lógica, uma reinversão dessa prioridade, colocando a nossa vida e os nossos direitos na centralidade. E sem sombra de dúvida, a revolução será transvestigêneres, porque as pessoas transvestigêneres conhecem exatamente cada passo de um processo revolucionário. A nossa existência por si só já é uma revolução. Sem nós não há revolução, sem nós não há processos transformadores. Exatamente por experimentarmos nas peles, por uma simples necessidade de existir o que é fazer revolução, que por isso a revolução, sem sombra de dúvida, será e já é transvestigênero. E para finalizar, deixo a palavra com vocês do nosso querido Fábio Félix, primeiro deputado distrital LGBTQI+, do Distrito Federal e também primeiro parlamentar do PSOL a ter essa luta no Distrito Federal. Fábio, conta aí como é que tu vê a perspectiva da luta LGBTQI+, diante da necessidade de derrotar Jair genocida Bolsonaro e ao mesmo tempo avançar em direitos. De fato, a luta LGBTQIA+, ela é fundamental. Eu tenho muito orgulho de ser o primeiro parlamentar eleito LGBT assumido da Câmara Legislativa do Distrito Federal, exercer um mandato parlamentar. A gente sabe a importância da representatividade na política, porque os principais atores da política brasileira são homens brancos, héteros e que eles não têm conexão nenhuma com a realidade do povo. Então a luta LGBT ela é fundamental. E a luta pela nossa cidadania, porque infelizmente nós temos na presidência da República, além de um genocida, um ator político que é absolutamente contra a diversidade e trabalha contra os direitos humanos todos os dias, fortalecendo a lógica do fundamentalismo religioso que ataca a nossa dignidade, que ataca o nosso beijo, o nosso afeto, o nosso amor. Então, quando a gente ocupa um lugar no poder legislativo, nas instituições, a gente batalha para que a nossa cidadania seja respeitada e para que nossos direitos sejam garantidos. Nós tivemos em 2019 uma grande vitória no Supremo Tribunal Federal, que foi a criminalização da LGBTfobia. Foi um recado, inclusive, do Supremo ao governo do Jair genocida Bolsonaro, mas também, além de um recado, foi consequência de anos de mobilização. Esse mês de junho nós completamos mais de 50 anos do Stonewall, que foi uma revolta que aconteceu nos Estados Unidos, fundamental da organização do movimento LGBT. Então foram muitos anos, são décadas de luta também do movimento LGBT brasileiro, que fizeram com que a gente tivesse essas conquistas. Então nós vamos continuar na luta pela nossa cidadania, pelo nosso afeto e pela nossa diversidade. E a única forma dessa luta se concretizar é com a derrota do projeto político de Bolsonaro. Por isso, inclusive, queria fazer um convite. No dia 19 de junho, nós vamos para a rua. Porque quando o presidente da República é mais perigoso que o próprio vírus, é hora de ocupar a rua. Medida sanitária hoje é derrotar Jair Bolsonaro. Eu tenho muito orgulho de ser do partido que tem em suas fileiras Luciana Genro, a primeira candidata a presidente que em 2014 falou da luta contra a transfobia em um debate de televisão presidencial. E o casamento civil igualitário é fundamental para que nós possamos reconhecer juridicamente como família, qualquer tipo de família. Não importa se são 2 homens, 2 mulheres, o que importa é que as pessoas se amem. O PSOL tem sido um importante aliado e um importante partido para fomentar a auto-organização da comunidade LGBTQI+, e ao mesmo tempo formar bancadas e ter representatividade na política das lutas em defesa dessa comunidade. Como aliada dessa luta, acredito que é fundamental unificar as lutas das mulheres, dos negros e negras, da comunidade LGBTQI+, da classe trabalhadora. Nós não temos dúvida que a tarefa número 1 hoje
é enfrentar o governo de Jair Genocida Bolsonaro, que além de promover a intolerância, o preconceito, querer invisibilizar as bandeiras e as pautas da comunidade LGBTQI+, que ataca, enfim, todos nós. Mas além de enfrentar esse governo genocida agora, com a rua como palco das grandes transformações, é preciso lutar e sonhar com um novo futuro. Como sempre digo, as mulheres não voltarão para a cozinha, os negros e negras não voltarão para a senzala e os LGBTQI+, não voltarão para o armário. Quem vai voltar para a lata do lixo da história é a extrema-direita. Todo mundo na rua, 19 de junho, com máscara, álcool gel, distanciamento, mas com muita vontade de dizer basta de Jair Genocida Bolsonaro. Que parem de